Estamos gravando então. Boa noite, pessoal, que está participando aqui com a gente. Um olá aí para você que vai assistir depois pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a participação do cristão na política, tanto como eleitor, quanto como realmente um político, né? Se ele for trabalhar na vida pública dessa forma, então esse vai ser o nosso tema de hoje. Vamos orar para a gente começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de falarmos contigo, de discutirmos, Senhor, temas tão importantes quanto esses. Nós te somos gratos, queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo nos guie nessas discussões que faremos hoje, nos conduza, Senhor, em tudo que iremos falar, que a troca de ideias que vai acontecer aqui possa ser muito proveitosa, possa ser útil, e que nós possamos, Senhor, realmente aprender aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos hoje, possa ser uma discussão tranquila também, uma discussão construtiva, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu estava falando com o pastor Samuel que a gente sempre tem esse medo de falar de política, porque é um tema muito treteico, né? Aquela coisa assim que tem de tudo para dar errado, o pessoal vai sair brigando. E a gente começou a perceber, enquanto a gente estava conversando, que, na verdade, esse tema só gera briga. Peraí que chegou mais uma pessoa aqui. Esse tema só gera briga quando a gente cai muito para o lado da discussão de esquerda versus direita. E a política ela é muito maior do que isso. Então, quando a gente foge dessa briga de esquerda versus direita, a política ela não se torna tão polêmica assim. E ainda assim se torna muito importante para a gente discutir. Então, eu queria conversar disso com vocês hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é o que é política. Política é um tema tão complexo que até a definição de dicionário é muito mais complexa do que os outros termos que a gente viu, né? A gente já falou de suicídio, de aborto, de outras coisas, e as definições eram relativamente simples. Aqui é a primeira vez que a gente vai ter 2 páginas de definição, porque é muito, muito grande, né? Então, primeira definição, arte ou ciência de governar, né? Então, fazer política é você governar, né? E isso é uma arte, é uma ciência, é algo que pode ser estudado, então é um assunto, né? 2, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A terceira definição, a aplicação dessa arte nos negócios internos da nação, e aí passa a ter o termo de política interna, ou nos negócios externos, que aí se chama política externa, ou seja, a relação entre os países e a organização interna do próprio país com ele mesmo. Número 4, orientação ou métodos políticos. Então, por exemplo, a política de redemocratização da América Latina. Então, às vezes, o termo política pode aparecer como um método, ou seja, a maneira como uma determinada coisa foi feita. Essa foi a política de fazer tal coisa. Número 5, outra definição, arte ou vocação de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, pela influência de opinião pública, pela aliciação de eleitores, entre outros. E aí o dicionário Michaelis, que foi da onde eu tirei essas definições, ele colocou: o evento contou com a presença de estudantes muito atuantes, faltou o Szinho ali, tanto nas políticas de esquerda quanto de direita. E aí a gente vê que política pode ser essa questão de influência, de opinião, de doutrina, de área de atuação, então isso também engloba. 6ª definição, prática ou profissão de conduzir negócios públicos. Exemplo, ele só trabalha com política, ou seja, é a profissão da pessoa, então também é uma possibilidade. 7, conjunto de princípios ou opiniões políticas. É um exemplo que o dicionário coloca: eu não tenho interesse por política. 8, habilidade especial a relacionar-se com outras pessoas com o intuito de obter certos resultados anteriormente planejados. Exemplo, ele sabe fazer política na universidade e por isso consegue muita coisa para o seu departamento. Então você vê que esse termo política, nesse número 8, já quer dizer, ele sabe ter jeitinho, ele sabe ter jogo de cintura. Então é mais nessa ideia de uma característica pessoal, de uma pessoa maleável, uma pessoa influente. Então é diferente dos sentidos anteriores. E o 9 é um sinônimo como se política fosse uma coisa ruim, é uma astúcia, um maquiavelismo a fim de obter algo. Faz uma política sórdida só para se manter no poder. Né? E aqui eu botei errado também, gente. Eu fiz isso tão correndo que eu não tive tempo nem de revisar. Mas então a gente vê que política tem vários termos, né? Ela tem várias definições.
Então, de onde que veio essa palavra? A palavra política, ela vem de polis, do grego, e aí na Grécia Antiga você não tinha um país único, você tinha várias cidades, e essas cidades juntas formavam a Grécia. E cada cidade, que era chamada de polis, tinha, né, sua administração, a sua autonomia, e aí a cidade vivia só para si. E o conjunto de todas essas polis é que formavam a Grécia. Então a política surge desse termo polis, que quer dizer cidade, e aí por isso que a gente tem, por exemplo, Petrópolis, que é Petris, é de pedra, e Polis é cidade. Então é a cidade que fica na rocha, né? Então Polis sempre teve esse sentido de cidade. Acho que alguém com Anderson, teu áudio tá aberto. Isso, valeu. Então, polis tem essa ideia de cidade, ou seja, a política ela surge com essa ideia de uma forma de você organizar e administrar a cidade, ok? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria falar com vocês é que dentro da política a gente tem que entender que existe o poder e existe o Estado. E aí existem alguns conceitos importantes. A forma de governo, a forma de Estado, que são coisas diferentes, o sistema de governo e o regime político. Então, por exemplo, na forma de governo, um país ele pode ser republicano ou ele pode ser monárquico, ele pode ter uma república ou uma monarquia. Isso é forma de governar, tá? A forma do Estado, o Estado unitário, que é quando você não tem muitas fragmentações em estados, municípios, distritos, sabe? Essa coisa toda. Então, você tem um comando central. Isso é muito utilizado para países pequenos. Então, se um país é muito pequeno, não tem por que você dividir em vários estados, em vários municípios, se o país é minúsculo. Existem países, por exemplo, que são menores do que o Rio de Janeiro. Então, não tem por que você fragmentar muito isso. Agora, por exemplo, o Brasil, ele é gigantesco, então ele precisa ter estados, municípios, para você ter uma administração melhor. Então, isso já seria um estado composto. O sistema de governo é o sistema presidencialista, que é quando você tem o presidente como chefe do executivo, e você tem também o sistema parlamentarista, que é quando o parlamento, que é votado pelo povo, eles mesmos elegem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele não é eleito pelo povo, tá? Então, esse é uma grande desvantagem do sistema parlamentarista, que eles não escolhem, entre aspas, como se fosse o seu próprio presidente. Então, eles votam nos parlamentares, eles votam lá como se fosse o deputado estadual, federal e senadores, e aí esse grupo que foi eleito, eles mesmos escolhem entre si aquele que vai ser a figura central do executivo, que seria o primeiro-ministro, tá? Então isso é um sistema de governo que é o sistema parlamentarista. E a gente tem um regime político que pode ser democracia, que é quando o povo elege os seus governantes, ou um regime totalitário, que é quando não existe o voto, né? Ou quando, por exemplo, um governante passa para o filho e assim por diante. Existem outros critérios de escolha dos seus governantes que não passam pelo voto popular. E aí, pessoal, é possível várias misturas dessas características. Então, eu coloquei alguns exemplos só para a gente observar aqui. O Brasil, ele é uma república, ele tem uma forma de Estado composta, ele tem estados, municípios, ele é presidencialista, o povo vota diretamente no presidente para escolher o presidente, e é uma democracia justamente porque tem esse voto. O Reino Unido, por exemplo, é uma monarquia, você tem lá a rainha, é um Estado unitário, o Reino Unido inteiro é muito menor, cabe em vários Reinos Unidos dentro do Brasil, né? Ele é bem pequenininho, porém é parlamentarista, ou seja, você tem uma rainha, mas você tem um primeiro-ministro. E é um regime democrático, ou seja, apesar de ter a rainha, que não é eleita pelo povo, mas o parlamento é. E quem manda, na verdade, no Reino Unido é o primeiro-ministro, tá? A gente tem aqui a Alemanha, que é uma república, forma de Estado composta, também é parlamentarista e também é democrática. E a gente tem um quarto tipo, que é o tipo da China, que é uma república, é um Estado unitário. Espera que eu estou autorizando aqui mais uma pessoa chegar. É um Estado unitário, é parlamentarista, mas é totalitário. Ou seja, lá só existe um partido político, que é o partido do governo. E não existe essa eleição, né, o voto chinês, essa coisa toda. Então você tem uma república, regime unitário, parlamentarista, mas que a escolha dos parlamentares não é feita de forma democrática. Então você vê que vários países no mundo podem mesclar essas formas de organizar o Estado e organizar o poder.
Ou seja, a política, no final das contas, ela é sempre uma forma de você organizar o Estado e organizar o poder onde as pessoas estão inseridas. Então, a forma de você administrar é feito, a forma como isso é feito é a política. Sendo que existem várias possibilidades, como eu mostrei para vocês aqui. Até aqui, tudo bem? Deu para entender assim, mais ou menos? Comentem aí no chat, por favor. Tá? E aí, qualquer coisa, eu volto e explico melhor. E eu queria falar com vocês agora sobre Israel. Quando a gente pensa em Bíblia, né, a gente pensa no povo de Deus, o povo hebreu, que vai formar o povo de Israel. Tá, eu estou recebendo aqui algumas mensagens. Deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui no chat, só um instantinho. Por enquanto, tudo ok. Beleza. Então, olha só. O povo de Deus, eles passaram por diversas formas de organizar a cidade, de organizar eles mesmos ao longo da história. Então, começou com os patriarcas, depois passou para os líderes nacionais, né, Moisés e Josué. Depois a gente tem o período dos juízes, a gente tem um período de anarquismo, onde não havia nenhuma liderança. Isso que é anarquia, né? Você não ter nenhuma figura central, cada um vive sua vida. A gente tem um governo teocrático, que foi quando as pessoas consultavam a Deus e Deus dava as ordens para que eles fizessem as coisas. Então Deus era o líder e as pessoas consultavam a Deus para tomarem suas decisões. Depois a gente teve a figura de um rei mesmo, período da monarquia, aí você tem vários reis, né, no povo de Israel. Depois o Estado de Israel praticamente acabou, ficou muito tempo aí os judeus espalhados pelo mundo, até que em 1967, se eu não me engano, eu acho, foi fundado novamente o Estado de Israel, reconhecido pela ONU, e até hoje eles vivem numa forma de república, mas é uma república parlamentarista, tá? E aí eu queria mostrar para vocês alguns trechos da Bíblia que mostram essas mudanças, para que vocês possam ver isso. A primeira delas está em Gênesis 14, do 14 ao 17, que fala o seguinte: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, então você vê que é um galerão, né? E os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Querdolaomer, não sei se é assim, mas se não for, só lamento, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o Vale do Rei. Esse trecho aqui, Ló tinha sido sequestrado por um rei, né? E aí Abrão vai em busca para tentar salvá-lo. E aqui a gente observa o seguinte: Abrão, ele toma a decisão de partir para uma guerra, então era uma decisão familiar. Ele reuniu seus parentes, então esse período dos patriarcas era assim, né? Então ele era chefe de um clã, vamos dizer assim, então ele era líder da sua família, como se fosse aquele quintalzão que mora todo mundo junto. E aí, juntando todos os seus parentes, ele conseguiu 318 pessoas para ir à guerra. Então ele feriu, né, o Quedorlaomer lá, e os reis que estavam associados a esse cara. Ele venceu essa guerra junto com seus parentes. E aqui a gente vê que o rei de Sodoma foi ao encontro dele para uma conversa diplomática, né? Ele não era inimigo de Abrão naquele momento. Então, o que a gente observa nesse texto? Que Abrão, a gente não sabe se ele morava numa terra que havia um rei e de repente ele só resolveu agir por conta própria, ou se de fato ele vivia sua vida junto com seus parentes e ele tinha essa autonomia então de ir lá, né, criar guerra, fazer as coisas, ele chefiava só os seus parentes. Mas a gente vê aqui que alguns povos ao redor já tinham monarquia naquela época. Então a gente vê, por exemplo, que Sodoma tinha rei, que havia outros reis ali, né? Então o texto já mostra isso pra gente. Mas Israel ali, a história dos patriarcas, a gente vê que é uma história muito familiar, eles cuidando da própria casa. E aí, né, depois a gente sabe que vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai ter os 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Judá, das 12 tribos de Israel, perdão. E aí eles vão para o Egito, aquela história de José e tal, se tornam escravos, e aí Moisés vai tirar eles do Egito. Então, nesse momento, Moisés se torna o primeiro líder nacional. É uma pessoa que representa toda a nação de Israel, que naquele período se estima em mais ou menos 3 milhões de pessoas.
E aí, como que foi caracterizado esse período? Naquele momento, as leis vinham diretamente de Deus, então a gente vê lá Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então disse o Senhor, não faças tal coisa, não sei o que, se você fizer isso a pena é tal. Então todo o Pentateuco, com exceção ali de Gênesis e o comecinho de Êxodo, é só lei. E essas leis vieram de Deus diretamente ao povo por intermédio de Moisés. Então, se a gente eu vou até pegar a Bíblia aqui, se você tiver a Bíblia aí também pegue, porque senão ia ficar muito slide com texto. Abre aí em Êxodo 17, e como a gente não está acostumado a fazer assim nos outros estudos, né, provavelmente não está ninguém com Bíblia aí agora. Não sei, né? Mas Êxodo 17, do 8 ao 9, fala o seguinte, ó, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então você vê que Moisés ele dava ordens. Então ele decidia se ia ter uma guerra ou não. Ó, ele separa fulaninho. Então ele que dava todo o direcionamento, ele que fazia tudo. Tá? As ordens vinham dele. Ele era um líder nacional e quando ele morre, Josué assume esse papel. Tá? Um outro texto que é logo depois, em Êxodo 18, do 13 ao 15, a gente vai ver o sogro de Moisés vindo falar com ele. Né? No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Então, se você vê aqui, o que a gente consegue observar nesse texto? Tiago está falando que a gravação está ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Fala aí no chat. Ah, tá. Mas o restante está ok, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim ou não? Ok, beleza. Então, olha só, gente, o que eu queria mostrar para vocês com esse slide? A gente tem basicamente três poderes, né? A gente tem o fazer as leis, o julgar as leis e o executar as leis, né? Que a gente chama atualmente de legislativo, executivo e judiciário. A Thaís não está conseguindo entrar, mas não apareceu nenhum convite dela aqui para mim. Pede para ela tentar de novo. Porque quando a pessoa tenta... Ok, está falando que falha em alguns momentos, mas acredita que é a internet da Natália. Pede para a Thaís tentar de novo, porque quando a pessoa tenta entrar, aparece uma solicitação aqui para mim. Até agora não apareceu nenhuma solicitação dela. Ela até mandou mensagem para mim no WhatsApp, mas eu não tive como olhar, porque senão eu não consigo dar o estudo aqui. Mas tenta falar aí com ela para ver se resolve, tá? Só para eu não ter que sair daqui. Então, gente, é só para voltar aqui. O que eu queria falar com vocês? Existem, então, essas três leis, né? Legislativo, executivo e judiciário. Quem fazia as leis nessa época era o próprio Deus. As leis vinham de Deus. Quem executava essas leis era Moisés. Moisés era responsável por ver a lei ser cumprida, por fazer a lei ser cumprida. E era ele também que julgava. Então a gente acabou de ler nesse texto de Êxodo 18, do 13 ao 15, que todo Israel vinha, né, procurar Moisés para que Moisés, então, falasse, olha, minha causa é essa, está acontecendo isso e tal. E até o sogro de Moisés falou, você não vai aguentar desse jeito, porque as pessoas ficavam em pé de manhã até o final do dia, o texto mostra isso pra gente, esperando para ter um momento para consultar Moisés. E aí, nesse momento, a gente vai ver que existe uma organização, quem quiser depois ler esse texto, né, de Êxodo 18, que Moisés começa a escolher juízes para o povo, para eles julgarem as causas mais fáceis, e aí só aquilo que fosse muito difícil vinha para Moisés, tá? E aí ele conseguiu ficar menos sufocado com o trabalho, né? Então é uma coisa bem legal que mostra esse princípio de organização. Até aqui tudo bem, gente? Vou seguir, tá? Qualquer coisa pergunta aí no chat. Aqui, pessoal, depois a gente vê o período dos juízes. Os juízes, então, existem aí 15 juízes, Otiniel, Eude, vários, né? Alguns a gente conhece como Débora, Gideão, Jefté, Sansão, são nomes mais conhecidos, mas houveram outros juízes que, principalmente se a gente reparar ali no canto direito, o que eles mais fizeram foram liderar o povo em combates.
Então o povo estava sempre sendo escravizado, perseguido, atacado por um povo adversário, e aí se levantava um juiz, uma pessoa que tinha esse papel principalmente militar, para poder livrar o povo desse problemão todo que eles estavam passando. E eu queria chamar a atenção de vocês para os dois últimos, que é Eli e Samuel. Eli e Samuel, se você reparar, eles já não têm o mesmo papel. Eli julgou Israel como sumo sacerdote e Samuel ele agiu principalmente como profeta. E aqui é o ponto que Derek, não considero eles muito como juízes, mas eu não sou teólogo, quem sou eu na fila do pão, né? Mas se você reparar, esses dois, eles não se encaixam com o perfil dos outros anteriores que tiveram, que era uma coisa muito mais militar, né? E aqui, esse 14 e esse 15, eles já se encaixam no momento, mais ou menos, de regime teocrático, onde Deus mandava e eles consultavam a Deus para saber o que Deus queria que eles fizessem. Tanto é que, se você reparar, até o número 13, todas as referências estão dentro do livro de Juízes. O 14 e o 15 já não está mais. Então, até a própria divisão da Bíblia dá meio que essa ideia de que eles não foram juízes como os outros foram, tá? Vamos olhar aqui, livro de Juízes 17, 5 ao 6. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Nesse momento aqui, pessoal, já é o final do livro de Juízes, é quando, antes de chegar a Samuel, né, Eli, houve o período de anarquia, que é quando cada um fazia o que dava na telha, cada um vivia a sua vida, e aí você tem pelo menos duas referências no finalzinho do livro de Juízes que mostra isso, esse aí que está aparecendo é um deles, né? Então, nesse momento que cada um fez o que dava na telha, a gente vê aqui uma pessoa no meio do povo de Deus que criou um manto sacerdotal, pegou uns ídolos e transformou os filhos em sacerdotes desses ídolos. Então começa a surgir umas coisas muito pesadas, muito erradas no meio do povo de Deus, como idolatria, né? E não apenas isso, mas tem essa história de Juízes 19, que acontece no meio desse período de anarquia, que eu considero a pior história da Bíblia, assim, a história mais triste que eu leio é essa história. Não sei se a gente tem tempo de ler, deixa eu dar uma olhada que horas são. São 8h30 aqui pra gente. Vamos ler rapidinho? Eu acho super pesado, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Juízes 19. Vou ler rapidinho, ok, tá, gente? Então acompanhem na sua Bíblia. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com ele 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça... Peraí, deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Tá, eles falaram que a Thaís não tá conseguindo entrar, né? Pior que eu não tenho nem como parar para ajudar ela agora, mas vamos voltar aqui para eu não me perder. Enfim, ele ficou convencendo o homem a não partir, né, a ficar ali. Deixa eu ver. Vamos passar para o versículo 16. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, voltava do seu trabalho de campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? E ele respondeu: nós estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para sua serva e para os jovens que estão conosco. Não temos falta de nada. Versículo 20. Você é bem-vindo aqui em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa
esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Então, para quem não entendeu, a mulher morreu, tá? Ele disse: levante-se, vamos, e não houve resposta. Ela realmente estava morta, né? Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Eu acho essa história extremamente triste, por vários motivos, né? A gente vê aqui que um cara que estava indo adorar a Deus, ele não conseguia lugar para ficar, as pessoas não eram hospitaleiras, que era uma prática de Israel, receber as pessoas em casa, elas não estavam querendo receber, um cara recebeu, e aí quando ele acolhe aquelas pessoas dentro de casa, vem uma série de pessoas da cidade querer tipo, abusar daquele homem, daquele viajante, estuprar como uma forma de ofensa, de humilhação, não necessariamente de homossexualidade, como Sodoma e Gomorra, né? Mas é uma história bem parecida com o que a gente vê lá. E aí o homem fala: não façam isso e tal. E ele ainda oferece a filha e um tipo de escrava para aplacar a fúria da galera, para não quebrar aquela lei da hospitalidade, porque quando um viajante estava na sua casa, você era responsável pela segurança daquela pessoa. E o pior acontece, né? Eles estupram aquela concubina morre com os abusos, então para chegar a matar ela, sabe-se lá o que foi feito, né, com aquela moça morre. No dia seguinte, quando o homem acorda, ele vê a mulher morta na porta e ele esquarteja ela em 12 partes e manda essas partes para cada tribo de Israel, por isso que são 12 partes. E isso foi tão chamativo que, quando ele fala assim, pensem, reflitam, não é para gerar uma reflexão positiva, na verdade, isso era um convite para a guerra. Ou seja, a gente não pode perdoar esse tipo de coisa. Veja, o que está acontecendo nunca aconteceu antes. Então, no capítulo 20, se você olhar, o povo de Israel vai entrar em guerra com o próprio povo de Israel. Então, esse era o período da anarquia, o período onde não havia uma liderança. Então, a gente vê que, de certa forma, uma liderança ela faz falta. As piores histórias assim do povo de Deus, na minha opinião, se concentram nessa fase de anarquia. Eu, por exemplo, quando você lê esse texto com calma, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei muito triste, achei uma história muito pesada, e eu fiquei pensando principalmente naquela mulher que não tinha culpa de nada, que foi jogado, sabe, para um bando de loucos, e sabe, sei lá o que fizeram com ela. Então ela deve ter sofrido muito, eu fiquei muito pesado, com o coração muito pesado com essa história. Então, de certa forma, a gente vê que uma liderança ela faz um pouco de falta, e esse período foi um período muito triste, onde cada um fazia o que achava melhor, e a gente viu que isso não deu certo, tá? Seguindo aqui. Aqui já é o período onde já havia um sacerdote, esse sacerdote consultava o Senhor e Deus se tornou a liderança do povo, né? Então a gente vê aqui, Deus falando com Samuel. O Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, mostrando que Deus era rei, Deus governava sobre o povo. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, abandonando e me prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Então, se a gente olhar esse texto aqui, o que está acontecendo? O povo de Israel, ele chegou para Samuel, né? Samuel já estava meio que se aposentando, estava colocando os filhos dele como sacerdotes, só que os filhos dele eram loucos, né? Então,
O povo não estava confiante de ter aqueles dois filhos como sacerdote, eles eram, né, enfim, terríveis. E eles falaram o seguinte: olha, a gente não quer seus filhos como sacerdotes, a gente quer um rei. A gente quer, como todas as outras nações têm reis, a gente também quer um. Então ele foi consultar o Senhor com relação àquilo, e aí Deus falou: olha, não fica assim dispondo, não, faz o que eles querem um rei, dá um rei para eles. Só que avisa quais vão ser os direitos que um rei vai ter, né? De tomar pessoas como escravo, de colocar para trabalhar, de coletar imposto, né? Então, quando você lê a continuação desse texto, Samuel vai avisar isso ao povo: ó, assumindo um rei, ele vai ter algumas prerrogativas que vão ser essas, essas e essas. E o povo: não, a gente quer um rei mesmo assim. E aí foi que assumiu Saul, depois Davi, e a gente sabe que tiveram vários reis depois disso, tá? Então, nesse texto, a gente consegue ver nitidamente que Deus era rei, né, e reinava a partir da consulta que era feita pelos sacerdotes, e depois tem essa transição para a monarquia, com Saul. Então, eu queria entrar na primeira discussão com vocês. E aí vocês podem colocar no chat, se vocês quiserem abrir o microfone, pode, desde que seja rapidinho para a gente poder avançar, tá? As perguntas que eu queria fazer para vocês são as seguintes: é necessário haver uma liderança para conduzir o povo? Ter um líder é necessário? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quais os benefícios de haver uma liderança? Você pode colocar pergunta número 1, pergunta número 2. E a terceira: quais são os perigos da ausência de uma liderança? Como é muita coisa para escrever, pode abrir o áudio e falar, tá? Só não demora muito. Alguém chega logo aí e emite a sua opinião. O que vocês acham? É necessário ter uma liderança? Qual é o benefício de ter um líder? Qual é o perigo de não ter um líder? Quem fala? Eu. Cara, vamos lá. A primeira pergunta é, deixa eu botar aqui para ver. É necessário? Sim, eu acho que é necessário. A dois. Quais os benefícios de haver uma liderança? Bom, como a gente pôde ver aí, né, o próprio exemplo que você estava dando, né, na Bíblia que nos dá, é a organização, a ordem, né, de se manter, o respeito que muitas vezes falta, e quando chega estabelece uma ordem, uma organização, aquele respeito, de uma certa forma, ele acaba sendo estabelecido, né, por bem ou por mal, porque principalmente quando se tem leis que possam organizar e possam defender as próprias pessoas, os próprios cidadãos, então aquele respeito ele acaba sendo imposto, né, porque se você quebrar aquilo ali, ultrapassar aquela barreira, você vai ter uma punição. Quais os perigos da ausência de uma liderança? Bom, a ausência de uma liderança causa uma desordem, né, no geral. Eu creio assim. Ok, obrigado, Anderson. Quem mais quer falar? É, o Henrique estava perguntando aqui no chat se pastores são considerados lideranças. Sim, eles são considerados lideranças no contexto da igreja, né? Então, eles administram, eles chefiam a igreja, né? Eles são responsáveis até mesmo juridicamente. Se acontece algum problema sério, até um crime, alguma coisa grave dentro da igreja, o pastor é o responsável juridicamente pela igreja, é ele que responde. Tá? Então ele é como se fosse o presidente. Na verdade, não é como se fosse. Ele é o presidente da igreja. Inclusive nas atas, pastor-presidente, né? Existe isso. Ele é uma liderança dentro do contexto da igreja. Mas pensando num contexto político maior, de um estado, né, de uma nação, o Anderson colocou a opinião dele. Alguém discorda de alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Natália falando que sim, tem que ter uma liderança. Henrique também. Qual é o perigo da ausência de uma liderança, pessoal? O Anderson falou, né, que a liderança é importante por causa da organização, que ela pode ajudar a ter, de impor as regras para que as coisas fiquem organizadas, não fujam do controle. É mais fácil também, né? Não sei se vocês concordam comigo, que quando você centraliza a função numa pessoa só, é muito mais fácil você obedecer um do que você obedecer vários. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se cada um fizesse o que achasse melhor, eu teria que ter uma boa relação com todo mundo, o que é muito difícil. Ter uma boa relação só com o governante, muitas vezes, não vou entrar nesse campo, mas muitas vezes já é muito difícil. Imagina se a gente tivesse vários presidentes, vários governadores, no sentido de cada um governar sua própria vida, sua própria casa, cada um fazendo o que quisesse.
Primeiro que seria difícil por conta disso, a gente teria que ter uma relação muito boa com todo mundo, o que é muito difícil. E segundo que você precisaria contar com o bom senso das pessoas, que a gente sabe que não é possível, né? Não é viável. Então, quando não tem uma liderança, gera essa bagunça, né? As coisas, as crueldades acontecem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão eu vou avançar. Queria que mais gente participasse, gente. Bom senso está em falta, com certeza. Com certeza. É... Natália, Paulo, alguém quer comentar? Está falando, todos deveríamos ter os mesmos valores e pensamentos parecidos. Mas é muito difícil, né? Porque como as personalidades são diferentes, a gente não vai pensar parecido. Isso faz parte. Inclusive, eu acho até que a beleza do convívio social e a gente ter diversidade de opiniões, até porque isso pode ser uma coisa muito positiva. Só que para alguns aspectos dificulta, né? Nem tudo é só desvantagem, né? Mas quando você tem várias pessoas pensando diferente, você tem essa dificuldade de unir todo mundo. Então, já que ninguém mais quer falar, vocês podem falar no chat também, quando vocês escrevem ali eu leio, mas vamos então avançar. Sim, sim, Natália está falando Hum. aqui que se não tivesse um governo único, né, se não tivesse um representante, você precisaria que todos pensassem a mesma coisa. Agora que eu entendi. De fato, seria inviável, por isso que precisa ter essa figura, né, no poder, uma pessoa governando. Paulo está colocando que acha que a democracia demanda isso, pensamentos diferentes. Concordo plenamente com Paulo também. Alguém tinha ativado o áudio aí, não vi quem foi. Pode falar, se alguém quiser falar. Quem era? Ué, ninguém? Alguém ia falar aí no. Beleza. Então, seguindo aqui, gente. Vamos lá. Romanos 13, do 3 ao 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Eu achei interessante Paulo falar isso, porque ele fala que o governante ele pode ser usado por Deus para fazer o bem a você. Então, que existe um lado benéfico de você ter um líder. E é interessante também a gente pensar que o governo de Roma, já que a gente está numa carta aos romanos, foi um governo que perseguiu os cristãos pra caramba. Então, você ter essa frase dentro de um contexto político, onde ele está falando que sim, é vantajoso você ter uma liderança, é uma coisa que a gente tem que pensar. De fato, existe uma vantagem. Ou seja, você ter um líder político conduzindo a nação pode ser uma forma de gerar bem para você. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas se não tivesse, seria muito pior. Então a gente vê que o próprio apóstolo Paulo, em meio a um líder perseguidor, né, em meio a um líder cruel, ainda assim ele escreve essa carta e coloca essa opinião dele. Segunda discussão, vamos ver se a gente consegue avançar mais aqui. Como deve ser a postura do crente em relação aos seus governantes? Eu queria muito que vocês respondessem essa por áudio, porque essa demora um pouquinho mais, né? Você escrever fica muito extenso. Sem medo, sem vergonha no bom sentido. Pode abrir o áudio e falar. Segunda pergunta, qual a postura do crente se seu governante tomar decisões erradas, ilegais ou cruéis? Terceira pergunta: o crente pode criticar a sua autoridade governamental ou desobedecê-lo? Ele tem esse direito, biblicamente falando? Queria saber o que vocês acham. Mesmo que de repente você não tenha muita certeza do que responder, mas fala o que você acha, tá? Depois a gente vai ver o que a Bíblia fala. Vai lá, quem abre o áudio aí para falar? Alguém? Gente, fala, senão vai ficar esse vácuo aqui, eu falando sozinho. O pessoal do YouTube também depois vai ficar desanimado. Meu Deus, que silêncio, tá rolando feno. Paulo, você tá aí? Tem como você falar comigo para não me deixar aqui sozinho? Não? Derek, como assim essa primeira pergunta? Me explica um pouco melhor. É, em relação em que sentido? Então, então, você tem um líder, como que o crente se relaciona com esse líder? Qual é a postura que ele tem que ter em relação a esse líder? Sei lá, deixa eu ver se eu entendi. É,
Você diz, pô, cara, é que eu não tô pescando muito aí. Qual o tipo de relacionamento você tá dizendo? Como assim? Você tem que obedecer, você tem que simplesmente aceitar, ou então aceita só se ganhar quem você votou, ou então você aceita só no que você quer, Ah, ou sim, então. entendi. Deixa eu ver, deixa eu tentar explicar minha posição, minha visão quanto a isso. Eu Uhum, diria o seguinte, independente, sim, de ter ganhado, por exemplo, uma votação para ganhou ou não vamos dizer que não ganhou, quem eu votei. uhum, Assim, eu teria que respeitar, primeiramente por estar respeitando as leis, né? Eu estaria respeitando como uma autoridade, normalmente. Não necessariamente eu preciso concordar, né? Com, uhum. com, não sei, com o posicionamento, né? Com o direcionamento que ele está levando, né? Por exemplo, o país, se fosse o caso de um presidente. Mas eu respeitaria como uma autoridade, né? Uma coisa normal, como o meu dever como cidadão. Vamos lá, deixa eu ver. Qual a postura do crente se seu governante toma decisões erradas, ilegais e cruéis? É, primeiramente, discordar, né? Eu acho que a crítica também, eu acho que é uma coisa normal, uma coisa comum. É, não necessariamente, inclusive se fosse um político, que eu sou a favor, se o cara também tiver errado. Eu acho que o crente ele não tem que ser aquele, como é que se diz? Ele não tem que ser de acordo com o político, mas sim com o que ele está apresentando, com o que ele está fazendo para o país ou com o que ele deveria fazer, né? Eu acredito assim. Você não tem que ser tiete de ninguém, entende? Ou seja, se você votou no cara e o cara está fazendo agora coisas erradas, você simplesmente tem que, né, cobrar dele a coisa correta. Eu vejo da seguinte forma. O crente pode criticar sua autoridade governamental ou desobedecê-la. Cara, vamos lá, desobedecê-la. Eu diria em questão, vamos lá, dos missionários que estão, vamos botar na China, vamos botar assim, que estão na China. Um exemplo, eles são vetados, né? Eles são oprimidos e a Bíblia, no caso, né, a religião lá, né, o cristianismo é proibido. Ou seja, você vai negar a Deus, entende? Aí eu acho que ficaria assim. Entendi. O Paulo ele me mandou aqui no privado do WhatsApp que ele falou que não vai ativar o microfone que os vizinhos estão fazendo festa lá, vai sair no fundo. Ah, você pode mandar sua opinião com uma playlist incrível, não tem, não tem problema não. A Natália colocou aqui no chat que acha que deve criticar sim, às vezes até como uma forma de rever algumas coisas, né, como uma outra visão. Vamos ver então, se alguém mais quiser se manifestar, coloca ali no chat ou abre o microfone. Eu queria mostrar para vocês o que a Bíblia fala disso. Tiago 1,26 fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Por que eu trouxe esse versículo? E esse versículo é um tapa na minha cara, porque isso é uma coisa que eu faço errado pra caramba. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você não pode ficar de deboche, de ofensa gratuita, de zombaria, porque senão a sua religião, aquilo que você fala que você acredita, não está sendo cumprido. Então, se você não refreia sua língua, você não está sendo um bom cristão. Então, essa frase, ela é usada no geral para qualquer coisa, não só para política, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte: não é a postura do cristão atacar gratuitamente o político que ele não concorda ou que ele não gosta. Atacar gratuitamente, ok? Ofender, debochar, ridicularizar, e é uma coisa que eu faço com uma certa frequência. Então, já é uma coisa que Deus já tocou no meu coração enquanto eu montava esse estudo de tipo, meu filho, pare, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. A Thaís colocou, acredito que respeitar sim, no entanto, concordar com tudo não. Beleza, vamos chegar lá. Segundo texto, Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele constituídas. Ou seja, sujeitar-se, colocar debaixo do comando, obedecer, tá? Então, isso é um papel do crente. O crente ele não deve ser um rebelde, insubmisso, né, revoltado da vida. Então, a gente deve se colocar debaixo das autoridades que forem constituídas. Até porque ele coloca que Deus permite que essas autoridades sejam postas no poder.
Tito 3, versículo 1 falam: lembra a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então a gente vê aqui essa questão de você aceitar se colocar debaixo do governo daquela pessoa, ser obediente a ela, inclusive trabalhar para contribuir para que aquela gestão seja uma gestão eficiente, uma gestão boa, né? Esteja pronta a fazer tudo o que é bom, inclusive dentro desse contexto de governo. Tá? Esse estejam prontos a fazer tudo que é bom é no geral, mas aí aplicando até essa questão de sujeitar ao governante, ser obediente, você também pode ser um cristão que contribui para que aquela gestão seja boa. Porém, a gente tem também as exceções, que é o caso de Atos 5, do 27 até o 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que vocês não ensinassem nesse nome, ou seja, não ficassem ensinando sobre Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então a gente vê o seguinte: você deve se sujeitar, você deve obedecer, você não deve ofender gratuitamente, você deve participar e contribuir de alguma forma para que aquela pessoa tenha uma boa gestão. Porém, se o que ela te ordena ou se a atitude dela vai contra princípios bíblicos, você não é obrigado a participar, você não é obrigado a obedecer. Essa que é a ideia. Então, igual estava acontecendo aqui, vocês estão proibidos de falar do amor de Deus para as pessoas. Eles falaram isso para os discípulos. Era uma ordem política, era uma ordem governamental. Porque naquele momento o sacerdote ele era uma figura tanto religiosa quanto política em Israel. E ele deu uma ordem. E ele falou: a gente não vai obedecer. E não era uma falta de testemunho nesse caso, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o governante te dá uma ordem cruel, e se é uma crueldade, já vai contra a Bíblia. Se ele te dá uma ordem ilegal, as ilegalidades são contra a Bíblia. Se ele te dá uma ordem que faz você negar a sua fé, você não é obrigado a seguir. Então, você pode sim desobedecer às suas autoridades nesses casos. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Beleza. Seguindo aqui. Discussão número 3. Conhecimento. Abra aí o áudio ou escreve aí no chat, mas bem rapidinho, numa escala de 0 a 10, o quanto você se interessa por política. Segunda pergunta, você estuda o assunto ou você apenas opina sem necessariamente conhecer como a maioria das pessoas faz? Todo mundo entende de política, de futebol, de religião, né? Então você também se encaixa nesse tipo, um especialista que não precisou estudar, mas que entende de tudo? Ou você realmente busca saber, ou então não busca saber, mas entende que não conhece? Como que é a sua relação com a política? Terceira pergunta. Quando você vai escolher um candidato, ou seja, quando você vai votar, você sabe exatamente quais são as funções que ele vai desempenhar? Ou seja, eu preciso escolher uma pessoa correta para aquele cargo, que seja eficaz, eficiente, preparada para aquele cargo. Como que eu vou fazer essa escolha sem saber o que aquele cargo faz? Não é uma coisa preocupante? Então, você tem essa consciência? Eu vou votar num senador que vai ficar 8 anos no poder. Diferente dos outros, ficam 4 anos. O senador vai ficar 8. Se eu escolher uma pessoa ruim, ele vai ficar 8 anos no poder. Então você sabe o que um senador faz? Como que você vai escolher uma pessoa adequada para o cargo de senador sem saber o que um senador faz? É isso que eu quero saber de vocês. Respondam aí essas perguntas para mim, por favor. Então, vamos lá. O Anderson colocou que numa escala de 0 a 10 ele se interessa a 8 por política, ele estuda mais ou menos, e se ele sabe qual é a função, ele diz que sabe. A Natália e Paulo também disseram que sim. Muito bem. Falta mais gente aí para opinar, né? Eu tô vendo aí que tem uma galera que não está respondendo. Responde aí, gente, por favor. Henrique. Cadê? Acho que foi só o Henrique. Thaís, acho que caiu, né? Saiu. Então vamos lá, gente. Eu queria mostrar para vocês esse pequeno teste. É a primeira vez que a gente faz uma espécie de quiz, tá? E aí eu quero que vocês respondam bem rápido aí no chat para eu poder votar aqui. O que vocês votarem no chat é o que eu vou clicar aqui, tá?
Aqui tem uma legenda de cores. Azul é para presidente, amarelo deputado federal, verde é para senador, vermelho é para governador, rosa para vereador e cinza ou azul petróleo que é para prefeito, tá? E aí eu vou colocar uma função e você vai ter que me dizer quem é que faz aquela função. Tá certo? Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, julgar prefeitos, vice-prefeitos e vereadores quando cometerem infrações político-administrativas tipificadas em lei. Isso é uma definição até da própria Constituição. Quem é que faz isso? Hein? Vocês podem botar a cor, é verde, azul, ou então vocês podem colocar presidente, vereador, prefeito. Tá, Henrique, olha só. Quem é que julga os prefeitos, os vice-prefeitos e vereadores quando eles cometem infrações político-administrativas tipificadas em lei? Olha aí no slide. Quem é que faz isso? É o governador, é o presidente, deputado federal, senador, governador, vereador ou prefeito? Cadê a gente? Cadê o voto de vocês? Gente, vamos que tem mais coisas. Cadê vocês? Tá, o Paulo votou em vereador. Como ninguém falou mais nada, eu vou colocar vereador, que é o Rosinha. Vamos lá, próximo. Aprovar a escolha de ministros do Tribunal de Contas, presidentes e diretores do Banco Central, governador de território, procurador-geral e procurador-geral da República. Natália, você está falando governador para esse número 2, é isso? Só para eu saber se você não está respondendo a anterior. Você está respondendo a número 2. Ah, tá respondendo a um. A um já foi, Natália. Vamos para 2 agora. Quem é que faz a número 2? Aprovar ministro, a escolha de ministros, presidente e diretor do Banco Central, governador, presidente. Mais alguém quer votar? Rápido, gente, no chat. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senado. Eu acho que tem duas menções ao Senado aqui, então vou colocar Senado, tá? Verde. Autoriza a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente e ministros. Quem é que faz isso? Número 3. Então, por exemplo, pedido de impeachment. Quem autoriza a abertura de pedido de impeachment? Hein? Vamos, povo, cadê vocês? Se vocês quiserem colocar por áudio, também pode, tá? Deputado federal. Então, vamos lá. Amarelo. Responsável por gerenciar, entre outros, a limpeza, iluminação, transporte local, ambulâncias, serviços de pronto atendimento em saúde, creches, pré-escolas e ensino fundamental nas cidades. Peraí, Henrique, você está falando vereador para qual número? 3 ou 4? O 3 já foi. Você está votando no 4, é isso? Paulo está colocando vereador para o número 4 e Natália colocou prefeito. Alguém desempata aí, por favor, entre vereador e prefeito. Então ganhou o vereador, é isso? Vereador. Ficou em vereador. Então tá. Vamos. 5. Submeter o planejamento, gastos e previsão orçamentárias ao Congresso. Aquele planejamento, essa é a número 5 agora, tá? É aquele planejamento de quanto você vai gastar em um ano e mandar isso para o Congresso. Quem é que faz isso? Estou esperando aqui vocês no chat.
Só não demora muito para responder, pessoal, senão depois o pessoal do YouTube vai ficar entediadíssimo com esse silêncio. Prefeito. Quem mais? Um voto para prefeito. 5. Presidente, 1-1. Quem mais? Alguém desempata aí? Natália ou Henrique? Não, Henrique já respondeu, né? Ou Anderson, Natália ou Anderson. Desempata aí entre prefeito e presidente. Quem é? Prefeito. Tá. Então vamos lá. Cadê o prefeito? Tá aqui. Próximo. Elaborar leis válidas apenas dentro do âmbito do município. Leis municipais. Quem é que faz leis municipais? Coloca assim, número 6, e aí quem é a pessoa? Vamos lá. Vereador. Mais quem? Paulo respondeu vereador. Vereador também. Natália. Mais alguém? Vereador. Todo mundo foi de vereador. Então vamos lá. 7. Julgar os processos de impeachment presidencial. Um abre o processo, o outro julga. Quem é que julga? Difícil essa? E a gente teve um processo de impeachment há pouco tempo, hein? Quem foi que julgou o processo de impeachment? Tá, então o Paulo está falando que é Senado, o Henrique está falando que são deputados federais, a Natália colocou Senado. Então eu vou colocar o Senado porque tem mais voto, tá? E por último, vamos lá, fiscalizar os atos do Poder Executivo, abrindo comissão parlamentar de inquérito, que é a famosa CPI, quando necessário. E aí? Essa é a última que a gente vai fazer. Eu estou achando interessante, enquanto vocês respondem aí, que essas não são todas as funções, tá? Eu sorteei algumas funções de cada cargo. Não são aquelas funções de rodapé de página também, tá? São funções importantes. Só que eu vejo o quanto vocês estão na dúvida, assim. Vocês, não tenho certeza, acho que é isso, acho que é aquilo. Então, senador, deputado. Então tá entre senador e deputado. Alguém desempata aí para mim, por favor, entre senador e deputado. Anderson, Paulo, senador ou deputado? Coloca aí, tipo, o número 8 e bota a resposta. Cadê a gente? Cadê o povo? Temos o voto? Deputado. Tá, então ficou deputado. Amarelo. Então vamos ver se a gente acertou? Vamos lá. Então, o primeiro, de fato, é o rosa, é o vereador, tá? O vereador, ele julga prefeito, julga vice-prefeitos e julga, inclusive, outros vereadores quando eles cometem infrações que sejam políticas e administrativas e são punições e crimes que estejam escritos na lei, tá? O segundo, que é aprovar a escolha de ministros e tal, de fato, é uma função do Senado. O presidente ele vai nomear os ministros, os diretores do Banco Central e tal, e quem aprova essas escolhas é o Senado, tá? Terceiro, autorizar a instauração de processo contra o presidente. De fato, é uma função dos deputados. Os deputados é que decidem se vão abrir o processo de impeachment ou não, tá? E aí depois a gente vai ver lá embaixo que quem vai julgar isso é o Senado. 4. Gerenciar a limpeza e iluminação é uma característica do prefeito. E aí vocês colocaram o vereador. É o prefeito que resolve questão de limpeza urbana, iluminação, transporte dentro do próprio município. Quando é entre municípios, não. Mas quando é dentro do próprio município, é o prefeito. As UPAs, né, todos esses serviços de atendimento local, creche, pré-escola e ensino fundamental. Ensino médio e ensino superior não é função de prefeito, tá? Mas aí a gente já tem o nosso primeiro erro aí.
Embaixo, submeter o planejamento, gastos e previsões orçamentárias ao Congresso. É uma função do presidente, não é do prefeito. Então, o presidente ele faz um orçamento de tudo que vai gastar no ano e manda essa previsão de orçamento para o Congresso. Embaixo, elaborar leis válidas apenas dentro do âmbito do município é uma função. Ih, gente, essa aí tá errada, tá? Dentro do município é de fato vereador, tá? Isso aqui vocês acertaram, só que essa legenda aqui ficou errada, não sei por quê. Embaixo, julgar processos de impeachment é uma função dos senadores, tá? Então, os deputados abrem o processo, os senadores julgam. Embaixo, a gente tem fiscalizar os atos do Poder Executivo, é uma função dos deputados federais, tá certinho. E aí, o que vocês acharam? Vocês foram bem? Foi muito difícil? Isso era uma coisa muito complicada para vocês? Eu queria que vocês colocassem esses pareceres de vocês aí, porque o que acontece? A gente precisa votar, né, nessas pessoas, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que elas fazem. A gente teve algumas opções aqui que a gente acertou pelo voto da maioria, mas algumas pessoas foram errando um ou outro. Então a gente precisa conhecer o que essas pessoas fazem, justamente para a gente escolher as pessoas mais adequadas para cada cargo. Tá? Então, eu queria falar com vocês que existe o poder legislativo, que é aquele que faz as leis, e aí quem vai fazer as leis são os deputados federais e os senadores. Então, a lei que o deputado faz, o senador tem que aprovar, as leis que os senadores fazem, os deputados aprovam. Então, para que tem dois? Né, se eles fazem basicamente a mesma coisa nesse sentido. A gente viu que tem algumas funções que são só de um, só de outro. Mas os deputados federais, eles são representantes do povo. Ou seja, os locais do Brasil que têm maior população elegem mais deputados, e aqueles que têm menos população elegem menos deputados. Tá? Então, eles são eleitos proporcionalmente à população, porque eles são representantes do povo. Então, você vai ter muitos deputados federais de São Paulo e poucos do Amapá, por exemplo. Já os senadores, eles são representantes do governo, e aí você tem um para cada estado e para o Distrito Federal, então não tem diferença entre os estados. Então essa que é a diferença dos dois nesse sentido numérico. Por que tem poucos senadores? Porque você tem a mesma quantidade para cada estado, tá? Então eles vão fazer leis que vão valer para o Brasil todo. Então as leis que são aprovadas por eles e depois são autorizadas pelo presidente valem para o país todo. Os deputados estaduais, eles vão fazer a mesma coisa, só que no nível estadual. E aí você não tem um senador estadual, é só o deputado mesmo, tá? Então, os deputados, eles fazem leis que valem no estado inteiro. Então, no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Campos, vai valer em tudo quanto é lugar. E os vereadores, eles fazem leis que vão valer só no município. Então, por exemplo, você criou um vereador do Rio de Janeiro fez uma lei, vale no Rio de Janeiro, em Seropédica, em Itaguaí, já não vai valer, entendeu? Porque aí já é outro município. Executivo, você tem o chefe da nação, é o presidente, o governador é o chefe do estado, o prefeito é o chefe do município. E você tem o judiciário também nos níveis, juiz de primeira instância, tribunais estaduais e o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, quando você já recorreu em todos os níveis, o último recurso que você tem, nos casos mais difíceis e tal, são levados ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Supremo ele tem a função de julgar problemas que você ainda não tem uma lei para resolver aquilo. Então, toda vez que a lei tem algumas brechas que não respondem exatamente a alguns problemas, o Supremo ele vai fazer isso. Né? Se eu não me engano, se chama mandato de injunção. É quando você meio que faz um pedido ao Supremo para ele decidir sobre uma coisa que ainda não existe uma lei, né, sobre aquilo. E aí a decisão do Supremo vale como lei até que uma lei seja formulada a respeito daquilo. Tá travando meu áudio? Ainda tá? Ou tá ok? Escrevam aí no chat, por favor, se ainda tá travando. Senão eu avanço aqui. Ah, tá normal. Beleza. Então, existe uma coisa, gente, chamada de freios e contrapesos. Então, imagina o seguinte, a gente tem o poder legislativo, executivo e judiciário. São três poderes e você separa justamente para você não ter abuso de poder. Um rei, um monarca que seja, tipo, todo-poderoso, que manda em tudo, se ele cria a lei, ele julga a lei, ele executa a lei, ele pode fazer o que ele quiser na cabeça dele, inclusive atrocidades, né? Então, por que você separa os poderes? Justamente para que você evite certos abusos. Sendo que,
Se, por exemplo, o poder executivo ele ficasse só na mão do presidente, ele também poderia abusar. Você não concorda comigo? Só que ele abusaria de um poder só, ao invés de abusar de três. Então, por isso que existe esse sistema de freios e contrapesos. Ou seja, não adianta só você dividir os três poderes. Você também precisa ter mecanismos para impedir que as pessoas abusem dentro daquele poder específico, tá? Então, por exemplo, o judiciário pode anular leis que o presidente faça por decreto, por exemplo. Então, a gente vê isso. O legislativo, ele pode julgar decisões do Supremo. Então, você tem essa questão assim, de um controlando o outro. Isso é o sistema de freios e contrapesos. Tem aí uma descrição no slide que depois você pode dar uma olhada, tá? O legislativo, por exemplo, ele pode julgar o presidente da República, ministros do STF em crimes de responsabilidade. O judiciário ele pode anular leis criadas pelo Senado que sejam inconstitucionais, porque às vezes você pensa, se passou pela mão de um monte de gente, não tem como passar uma lei que seja inconstitucional. Pode, né? Pode passar um absurdo se todo mundo, né, fizer um conchavo ali, pode passar uma lei absurda. Então o judiciário tem esse poder de vetar. O presidente também pode vetar leis criadas pelo legislativo. Então a gente vê que eles se autocontrolam o tempo inteiro para justamente não ter abuso de poder. E ainda assim a gente vê como é difícil, né? Quantos abusos acontecem. E outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o legislativo ele faz leis, mas não quer dizer que somente ele faça lei, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de que legislar é uma função que é feita principalmente pelo legislativo, mas não somente por ele. Então, por exemplo, o Senado e os deputados, enfim, eles criam leis. Mas o presidente, eles também faz decretos. O governador faz decreto, o prefeito faz decreto, que vale como lei também. Depois pode até ser derrubado, né, pelos vereadores, pelo Congresso, aquela coisa toda. Mas o executivo também pode fazer leis. E o judiciário, como eu falei, a jurisprudência vale como lei. Então, se você tem uma causa ali que está sendo julgada porque não tem uma lei específica sobre aquilo, o Supremo decide sobre alguma coisa, a decisão do Supremo vale como lei até que uma lei seja feita. Então, você vê que os três poderes eles são divididos, mas meio que um entra um pouquinho na área do outro. Legislar é só o exemplo. Se a gente fosse estudar o executivo, a gente vai ver que o legislativo também tem um pouquinho de executivo, o judiciário também tem um pouquinho. Então, isso é uma forma de você evitar os abusos, tá? Então, a função de legislar é principalmente do legislativo, mas não é exclusiva. Executar é principalmente do executivo, mas não somente dele. Julgar é principalmente do judiciário. Mas, como eu falei, processo de impeachment é julgado pelo Senado, que é legislativo. Então, você tem essa mescla, né? Seguindo aqui, Oséias 4:6a fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se o povo brasileiro vai às urnas e não faz ideia do que é um senador, do que é um deputado, do que é um deputado estadual, vereador, isso vai levar o povo à destruição. E a gente vê o quanto a política arrasa o nosso país há muitos e muitos anos, porque a gente não tem catástrofes naturais, a gente não tem, sabe, vulcão, erupção, ciclone, tornado, nada disso. O que faz o Brasil ficar na miséria é a má gestão política em todas as esferas, do prefeito ao presidente ao longo dos anos. A gente tem uma sucessão de escolhas muito ruins sendo feitas e o povo tem a oportunidade de mudar isso através do voto, mas em todas as instâncias a gente não sabe nem no que a gente está votando na maioria das vezes. Se a gente perguntasse para as pessoas na rua quem foi o último deputado em quem você votou, quem foi o último senador, vereador, qual foi o último vereador que você votou, né? Posso ser sincero, eu não lembro qual foi o último vereador que eu votei. Eu lembro que eu pesquisei, eu lembro que, né, eu tentei escolher uma boa opção, votei consciente em que eu estava votando e nem me lembro mais. E aí eu te pergunto, como eu vou cobrar uma postura de alguém se eu nem lembro quem foi a pessoa que eu escolhi? Nem sei se essa pessoa ganhou, não ganhou, se ela ganhou, que trabalho que ela está fazendo. Então, isso é uma coisa muito complicada. A gente precisa sim participar da política com conhecimento, tá? Provérbios 24, do 1 ao 5, fala: não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois a destruição é o que planejam no coração e só falam em violência. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Eu achei bem interessante que ele faz como se fosse um passo a passo, né, para construir uma casa. Com a sabedoria você constrói, com o discernimento você consolida, você mantém, ela permanece. E com o conhecimento é que o plus, o algo a mais, né, vai chegando. Os seus cômodos vão se enchendo daquilo que é precioso.
né? Você vai começando a colocar ali a mobília, né? Então a cereja do bolo vem com conhecimento. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta ainda mais essa força. Um conselho bíblico muito interessante. Falando sobre Salomão, ele teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus. A gente sempre fala que ele pediu sabedoria, né? Mas se você ler o texto bíblico lá depois, você vai ver que ele pediu sabedoria e conhecimento, que são sim duas coisas diferentes. Existem pessoas muito sábias que nunca estudaram e tem pessoas que são muito estudadas e não são nem um pouco sábias. Então são coisas bem diferentes e ele pediu as duas, tá? E como resultado, ele teve uma boa gestão política, um governo de paz, ele não entrou em guerra com ninguém. Salomão, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, não é? E foi um governo muito próspero. Então a gente vê que a sabedoria e o conhecimento trazem uma boa gestão política. Então, assim como o governante pode ter isso, o povo, quando vai votar, se tiver sabedoria e conhecimento, também vai escolher melhor os seus governantes. Quarta discussão, que é sobre o Estado laico. O que é Estado laico? Se o Brasil é de maioria cristã, teria algum problema em criar leis que se coadunem com a interpretação bíblica das coisas? Ou seja, eu vou criar uma lei e eu vou criar essa lei porque a Bíblia me diz que tal e tal e tal coisa. Essa que é a pergunta, eu posso fazer isso? E a terceira pergunta, podemos barrar direitos civis ou impor obrigações baseadas em um argumento religioso? Ou seja, eu vou aprovar uma determinada coisa ou então vou proibir uma determinada coisa porque Deus não gosta? Eu posso fazer isso? Respondam aí no chat ou abram o áudio, por favor. E muito rápido, tá, gente? Porque a gente ainda tem a discussão 5 e a gente já está quase estourando o nosso horário. Então, eu queria ver se a gente podia terminar para não ter que fazer uma parte 2 só com um tópico. Então, alguém opina aí, por favor? Alguém? Fica sempre esse silêncio, né? Esse vácuo. Natália está colocando que Estado laico é um Estado sem crença definida. Beleza. E aí, eu posso criar uma lei baseado na minha crença? Eu posso aprovar ou proibir uma coisa baseado na minha fé? O que vocês acham? Eu acho errado. Eu acho que o ideal é o Estado ser laico mesmo. Porque se o Estado não fosse laico, como é que você vai decidir qual é a religião mais certa e qual é a religião mais errada? Qual é a religião que tem que ser seguida? A partir do momento que o Estado ele perde a laicidade, você acaba tendo que impor o que você acredita para pessoas de outras religiões. Então, assim, eu acredito que a função do Estado é fornecer subsídios para que todas as igrejas, todas as religiões, elas possam ter suporte para trabalhar. O Estado não deve interferir nisso, não. Porque se a gente está num país democrático, a partir do momento que você escolhe uma religião, você torna as outras perdendo o valor, né? Você acaba tirando o valor das outras. Então, assim, um Estado democrático é necessário. A pluralidade de pensamento, pluralidade de fé, eu acho que é mais do que necessário. Você criar leis baseadas na fé de uma religião específica, você acaba oprimindo as outras. Beleza. Tô com saudade de falar contigo, meu amigo. Que bom que você está participando aqui com a gente hoje. A Natália, ela colocou ali no chat que ela não concorda, que ela acha errado, né? Você criar leis baseado na fé, porque justamente você fere a democracia, se eu não me engano, acho que foi alguma coisa nesse sentido que ela colocou. Não, que ela colocou que aí por um país ser laico, cada um pode ter sua religião. Gente, de onde eu tirei esse negócio de ferir a democracia? Eu tô lendo coisa que ninguém botou. Enfim, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Isso aqui, pessoal, é um mapa. O Anderson falou que concorda com o Paulo e com a Natália, beleza? Isso aqui é um mapa mostrando como que é o nível de religiosidade dos países. Então, onde você vê clarinho, são países que são pouco religiosos, onde a religião não tem muita importância na política. E quanto mais escuro for esse vermelho, mais é importante a política para aquele país. Onde está em cinza é porque a gente não tem informações, tá? E a definição de Estado laico, ou também chamado de Estado secular, é aquele que não se manifesta em assuntos religiosos, ou seja, ele não se mete na religião de ninguém, garante a liberdade religiosa, ou seja, todas as religiões são permitidas, são válidas, e ele não adota uma religião oficial. Então, existem países que são países muçulmanos, o Islã é a religião oficial,
Tem países que são países católicos, então, por exemplo, o Vaticano é um país e Vaticano é um país católico, né? Então, a gente tem alguns estados com religião oficial. Então, os estados laicos são aqueles que não têm uma religião oficial, as pessoas são livres para ter a religião que quiserem, desde que não fira nenhum direito civil, né, aquela coisa toda, e o Estado não se mete na religião de ninguém. Aqui a gente tem um mapa dos estados que são laicos ou não, então a gente vê que os que estão pintados em amarelo são países que não são laicos, existe uma religião oficial e leis baseadas na religião, tá? Inclusive chama atenção a Argentina, né? E a gente tem principalmente ali o norte da África, Oriente Médio e um pouquinho ali, poucos países ali na Europa, e um pouquinho aqui no Sudeste Asiático, que são países também muçulmanos ou hindus no geral, tá? Em cinza são países que a gente não tem informações. Aqui, nesse mapa, é o nível de discriminação religiosa que uma pessoa pode ter dentro de cada país. Então, nos países que estão pintados de verde, que estão mais ou menos aqui na Europa, quase todos na Europa, são bem poucos, são países que não existe qualquer tipo de problema em relação à diferença de religiões. Eles são bem livres e bem igualitários. Os de amarelo são países que não são perfeitos, mas são relativamente satisfatórios. As pessoas convivem bem nas diferentes religiões. Nos que estão em laranja, que eu quero inclusive chamar a atenção, que é o caso do Brasil, são aqueles onde a lei é linda, mas a prática nem tanto. E a gente sabe que a gente se encaixa perfeitamente nessa definição. Ou seja, legalmente nós somos um país livre, a nossa legislação permite a liberdade religiosa, aquela coisa toda, mas na prática a gente sabe que existem alguns conflitos, alguns preconceitos, alguns problemas que acontecem discretamente, às vezes acobertado, e esse é o perfil de muitos países. Em vermelho, são países que têm grave discriminação religiosa, e em preto são aqueles que existem graves violações do direito de crer, tá? Então a gente vê que existe bem essa diferença. Eu achei esse gráfico muito interessante. E por que a gente tem que ter um Estado laico? Porque eu queria que vocês pensassem o seguinte: aqui no Brasil a maioria é cristã. Por que eu não posso criar leis baseadas na minha fé? Tenta se colocar no lugar de quem está do outro lado, né? Vamos pensar num país onde os cristãos são menos de 2%, como alguns dos casos que eu estou colocando aqui: Coreia do Norte, Afeganistão, Irã e Índia. Quando uma religião se torna maioritária, quase a maioria esmagadora do país, as chances desse país ser muito perseguidor é muito grande, mesmo que ele seja uma religião de paz e amor a princípio. Porque você pensa em hindu, quando você pensa nos hinduístas, nos budistas, né, você pensa que é uma coisa muito zen, de meditação, mas nos locais onde eles são maioria esmagadora, eles também são extremamente perseguidores. Nos locais onde o Islã é maioria, eles também oprimem, e se o cristianismo for a maioria, como no passado foi, a gente viu o quanto o cristão, né, fez cruzadas, fez uma série de coisas opressoras, então existe esse perigo de quando uma religião se torna maioritária. Então, só para vocês verem aqui, na Coreia do Norte, o ditador, ele é a divindade, ele é adorado, né? Então, lá, ser cristão é crime, a pessoa que é pega tendo uma Bíblia, tendo qualquer coisa que seja associada ao cristianismo, é condenada a trabalho forçado perpétuo, ou seja, fica trabalhando até morrer, quase não recebe comida, nem água, nem nada. Isso quando não é morto imediatamente, fuzilado, por exemplo. Ele pode ser assassinado se o militar que encontrar quiser matar, ele pode, tá? No Afeganistão, trocar o Islã pelo cristianismo é visto como loucura, que dá direito a você internar essa pessoa obrigatoriamente num hospício. Então, é uma legislação do Afeganistão. O Afeganistão está em segundo colocado dos países que mais perseguem os cristãos. No Irã, é proibido você ter culto doméstico. Se você for pego fazendo culto na sua casa e convidando pessoas, você é preso e você só consegue sair de lá se você pagar uma fiança altíssima. Eles falam que a fiança que tem que ser paga no Irã, ela é tão alta que parece que você cometeu um crime extremamente hediondo, que é feito justamente para a pessoa não ter grana, para não sair da cadeia. E aí, se você sai praticamente falido, né? Então, é um valor muito alto justamente para colocar esse medo e tirar o direito da pessoa de crer. Na Índia, os cristãos em alguns locais, porque o governo na Índia é bem descentralizado, eles têm limitação ao acesso de água potável, então eles não podem ter em alguns locais. Existe uma propaganda anticristã na mídia, isso é autorizado, você não pode divulgar o cristianismo,
mas você pode fazer divulgação anticristã na mídia oficial. Isso não é considerado discriminatório, não existe nenhuma lei de ofensa, nada disso, isso é permitido. Então a gente vê que quando uma religião é maioritária, o que esses países estão fazendo, na verdade? O que esses governantes estão fazendo? Eles estão fazendo coisas para evitar que pessoas entrem numa religião que eles considerem errada, que eles consideram ruim, que eles considerem perigosa, distorcida. Então, no final das contas, eles estão fazendo o que eles acham certo. Mas a gente que está do outro lado, nessa situação, a gente vê o quanto isso é ruim. Então, o que a gente não pode é fazer a mesma coisa no Brasil. Ou seja, não sou gay, vou criar uma lei onde os gays vão ser punidos, onde os gays não podem mais se unir civilmente no cartório, onde não sei o que, não sei o que. Por quê? Qual é a desculpa? Ah, porque é pecado. Tudo bem, é pecado. Mas aquelas pessoas não necessariamente são cristãs, não necessariamente acreditam na Bíblia. Então não adianta eu criar uma lei para forçar as pessoas a serem evangélicas, a se comportarem como evangélicas, se elas não são, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não proibir, não pode fazer tal coisa, que é, sei lá, uma prática que é do judaísmo. Então, se você proíbe uma coisa, quem é judeu não vai poder fazer, e aí você está criando um problema. Então, a gente não pode criar leis que passe por cima do direito das outras pessoas, né? Então, aqui a gente vê países que estão fazendo isso justamente para a gente perceber o quão ruim isso é, tá? Peraí que tem mensagem no chat, eu não vi. Henrique colocou, foi o ponto que eu tinha levantado antes, como cristãos temos alguns princípios e valores. Eu não acho que que não se deve pôr nenhuma religião acima da outra. Eu acho que no mínimo deve haver um respeito com o meu próximo. Pois é, inclusive deixa eu até voltar aqui, pessoal, numa coisa, até num exemplo que eu falei dessa questão dos homossexuais, quando eles tiveram o direito de se unir civilmente no cartório, houve assim muitos crentes protestando, né, falando que era um absurdo e coisa e tal. E aí, eu gerei essa reflexão, eu estava conversando com algumas pessoas o seguinte, sabe o que estava acontecendo? Um homem, por exemplo, ele se assume, né, homossexual, ele é expulso de casa pela família, a família bota ele para fora. E aí, ele vai morar na rua, sei lá, ele começa a se reerguer, começa a ter a vida dele, ele conhece uma pessoa, passa 20, 30 anos com aquela pessoa, eles constroem várias coisas juntas, e aí, se de repente um deles morre, e, por exemplo, a casa está no nome desse cara, não passa para o parceiro, vai para a família, que justamente colocou esse cara para fora. Então, se você não tem um documento de cartório mostrando uma união estável, quem imediatamente tem direito àquela casa, por exemplo, são os familiares, e no caso dele, foi a família que botou a pessoa para fora. Então, isso seria uma grande injustiça. Então, o fato da união civil, a união estável, permitiu que esse tipo de injustiça não acontecesse mais, por exemplo. Isso é uma coisa que só vai interferir diretamente na vida daquelas duas pessoas, então não tem nada a ver com a gente. Então é uma coisa que não tem problema a gente permitir. Porque é pecado? É pecado, gente. Não tem dúvida de que é pecado. A homossexualidade, a união entre duas pessoas do mesmo sexo é pecado. Só que se aquela pessoa não é cristã, se ela não acredita em Deus, se a Bíblia não representa nada para ela, não importa o que é pecado ou não. Entendeu? Então ela é um brasileiro, não necessariamente um brasileiro evangélico. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode forçar as pessoas a serem evangélicas, tá? Através de uma lei. É isso que a gente não pode fazer. Agora, outra coisa diferente, aproveitando esse mesmo exemplo, teve uma época que queriam passar uma lei onde se um pastor se recusasse a casar dois homossexuais, ele deveria ser preso por homofobia. E aí já é uma lei que está atropelando a religião, porque aí ele está forçando uma pessoa a fazer algo contra a própria fé. Ele não tem o direito de se unir no cartório com uma pessoa, né, civil que vai fazer aquilo. Por que ele quer forçar justamente a pessoa que não pode, não quer, não concorda a fazer aquilo, né? Então, é justamente essa questão que o Henrique falou, é o respeito. Então, a gente tem que deixar as pessoas viverem as vidas delas, inclusive delas fazerem aquilo que não é crime, mas é pecado. Elas devem ter o direito de pecar, inclusive o direito por lei de fazer isso, né? Mas elas também têm que ter a obrigação de nos respeitar no sentido da gente não ter que entrar nesse jogo e participar desses processos. Então, essa é uma discussão bem longa, né? Mas acho que quando a gente vai fazer leis, a gente tem que ter isso em mente. Eu tenho a minha religião, mas eu não posso obrigar a pessoa a se comportar de acordo com a minha crença. É isso que a gente tem que ter muito em mente quando a gente vai fazer política. E só para a gente ver
o quanto Jesus nunca forçou as pessoas a se comportarem como ele, a segui-lo, tinha que ser uma coisa voluntária. Mateus 19, do 20 ao 23, disse ao jovem rico, né? Tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí eu coloco ali embaixo, Jesus não obriga, Jesus não implora, não corre atrás, não manipula o emocional, não oferece vantagens, não enaltece o ego, vem se quiser. Prefere ser rico, prefere outro estilo de vida? Ok. Jesus, ele não fica barganhando, ele não fica assim, olha, não sei o quê. Não, você tem que me seguir, não existe isso, tá? Então, nós como evangélicos, nós muitas vezes fazemos isso, queremos obrigar a pessoa a se comportar e a seguir o nosso estilo de vida. Jesus nunca ensinou isso pra gente. Outro exemplo, João 6, do 63 ao 67. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus ainda perguntou para os seus 12, vocês também não querem ir? Tipo assim, já foi embora um monte de gente. Vai vocês também, vocês não estão afim? Se quiser, mete pé. Sabe? É basicamente esse convite que Jesus está fazendo. E aí eu coloco para vocês pensarem, existe algo mais contrário à obrigatoriedade do evangelho do que um convite para a desistência? Jesus fez esse convite, a porta está aberta, quer ir embora? É basicamente isso que ele fez. Então isso é totalmente o contrário do que a gente muitas vezes faz, inclusive quer usar a política para fazer isso. Usar a política para fazer as pessoas se tornarem mais parecidas com o estilo evangélico de viver na marra. E não é assim, Jesus não fez dessa forma, tá? Até aqui tudo bem? Henrique falando que Jesus era curto e grosso sem rodeios, exatamente. Para terminar essa parte, a gente vai correr aqui no quinto tópico, que é o último que falta. Jesus também falando, diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Né? Os fariseus perguntando para Jesus. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e lhes perguntou, de quem é a imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse versículo é tirado no momento em que as pessoas chegaram perto de Jesus e perguntaram se era correto pagar imposto a César. Por quê? Os judeus estavam muito revoltados que os romanos estavam subjugando eles, estavam explorando, cobrando imposto, eles queriam se revoltar, eles queriam se libertar de Roma e eles consideravam aquilo uma traição. Um judeu que dava seu dinheiro para Roma, que era o explorador, era uma pessoa que estava traindo, né? Eles estavam muito inconformados com aquilo. Então, os fariseus, os líderes religiosos, né, perguntaram para Jesus, é certo pagar imposto a César? O que eles estavam querendo fazer com Jesus? Se Jesus falasse que é para pagar, os judeus iam ficar com raiva dele. E aí todo o discurso que ele fazia ia perder a força, né, porque as pessoas iam parar de prestar atenção nele. E se eles falassem assim, ó, não é para pagar imposto a César, ele ia arrumar problema com o governo de Roma. Então eles iam conseguir que os romanos prendessem Jesus. Então Jesus ia sair perdendo dos dois jeitos. E aí Jesus dá uma resposta brilhante. Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O que eu queria trazer para vocês com esse texto? Vê se vocês conseguem perceber que implicitamente Jesus também está dizendo o seguinte, você tem uma vida política, você tem funções e responsabilidades políticas, como, por exemplo, pagar imposto, e você tem o seu relacionamento com Deus e as suas responsabilidades com Deus. Então, você tem que cumprir uma coisa e você também tem que cumprir a outra. Ou seja, a sua vida política e a sua vida com Deus existem ao mesmo tempo, mas elas são coisas independentes. Vê se você concorda comigo que o texto, de certa forma, te dá a entender isso. Dê a César o que é de César. Existe essa responsabilidade política que você, como eleitor, ou como se você for atuar na vida política mais diretamente, você vai ter. Existe a sua vida política e existe a sua vida com Deus. Elas existem ao mesmo tempo, mas elas são independentes entre si. Concordam ou não? Natália falando que sim. Anderson, com certeza. Então é isso, gente. A gente tem que ter na nossa mente que nós temos sim responsabilidades políticas, a gente tem sim uma vida política e a gente também tem uma vida com Deus. Mas uma coisa não pode atropelar a outra, se confundir com a outra, se misturar com a outra.
Essas coisas têm que ficar muito bem, cada coisa no seu lugar, para não virar bagunça, tá? E a última discussão que eu queria falar com vocês é sobre fake news. Crentes elaboram fake news propositalmente? O que vocês acham? Essa é a pergunta número 1. Pergunta 2. Crentes compartilham fake news criadas por outros já sabendo ou fortemente desconfiando que elas são falsas? Ou seja, eu vi uma notícia que vai detonar o candidato que eu não gosto. Eu sei que aquela notícia é falsa, mas não fui eu que criei essa notícia. Mas eu vou compartilhar mesmo assim. Os crentes fazem isso. Terceira pergunta. Você sabe verificar a autenticidade das informações? E se você sabe verificar se uma notícia é verdadeira ou não, com que frequência você faz isso? Eu queria muito que vocês respondessem aí, e a gente vai encerrar nessa discussão 5, que é a discussão das fake news. A gente já estourou muito o nosso horário. A Natália falando que os crentes elaboram fake news de propósito, ela falou que acredita que propositalmente não, talvez por falta de conhecimento. Que mais? Aí, gente, mais opiniões. Rapidinho, que a gente tá sem tempo já. Vai lá, veloz e furioso. Pode ser por áudio também, se vocês quiserem, tá? Vamos, gente. Eu vou ter que avançar por causa do horário. Deixa as suas opiniões no chat, então, que depois eu volto para ler, tá bem? Que a gente não tá podendo mais esperar a essa altura. Vamos lá. Êxodo 20:16, que faz parte dos 10 mandamentos, o 8º mandamento é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Para você ver que existem uma lista enorme de pecados possíveis, não caberiam todos os pecados do mundo em 10 mandamentos, e ainda assim, falar mal, dar falso testemunho contra o teu próximo, era tão importante que estava dentro da lista dos 10 mais, né? Era o 8º mandamento. Levítico 19:16 fala: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levante contra a vida do seu próximo, não tenta derrubar o outro com calúnias, eu sou o Senhor. E ele ainda faz essa afirmação, esse lembrete: eu sou Deus, eu tô vendo. Não façam isso, não espalhem mentiras sobre outras pessoas com a intenção de derrubá-las. Salmo 101, 4-5 fala: longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como os outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Tito 3, versículo 2 fala: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não caluniar, então você não espalhar mentiras, informações duvidosas ou erradas sobre alguém. Não fazer isso para gerar polêmica, gerar treta, arrumar problema, que é o que a gente normalmente faz quando a gente espalha fake news, é para cutucar, é para ofender, é para atiçar aquela pessoa que a gente que pensa diferente, que a gente não gosta. E tentem sempre ser mansidão, né, serem pacíficos, amáveis com todas as pessoas, que é tudo que a fake news não gera. E é tudo que quando a gente entra em debates políticos muito acalorados, a gente não faz. Então, essa é uma lição que fala primeiro ao meu coração, porque eu erro pra caramba em todas essas coisas, né? Talvez não em todas, mas em boa parte delas. Então, fica essa reflexão pra gente. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Ou seja, 6 ele odeia, a 7ª, essa que seria a ideia, né? Ele detesta. Então, vamos ver. Número 1, olhos altivos. 2, língua mentirosa. Então, as mentiras já fazem parte de uma lista das coisas que Deus odeia. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que traça planos perversos. Eu também acho que tem muito a ver com as fake news. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. E 7º, que é o que ele odeia, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então a gente vê que nessa lista de 6 e o 7º que ele odeia, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 coisas das 7 que as fake news, né, se encaixam perfeitamente. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Colossenses 3, do 9 ao 10 falam: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3... isso aqui eu esqueci de trocar a referência. Isso aqui é Apocalipse, tá? Esse texto. Ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. João 8, do 44 a 45. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Isso aqui é Jesus falando também contra os mestres da lei, mostrando que o diabo, até como se fosse o idioma dele, é a mentira, e todo aquele que ama e pratica a mentira, que tem prazer em espalhar a mentira, é filho do diabo. É isso que ele está querendo dizer. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui no chat. Sobre dispersão de fake news, a Natália está falando que às vezes, talvez as pessoas compartilham fake news por preguiça de buscar a verdade. Então elas não chegam a saber, né, a verdade de fato. Paulo fala que acredita que a maioria das pessoas faz, mas não faz com intenção. O Anderson fala que acredita que eles fazem por falta de conhecimento, né? E coloca aí os grupos de família, o WhatsApp. Inclusive, teve uma vez uma estatística que falou que, não sei, acho que 75 ou 90, um negócio assim, uma porcentagem muito alta, a maior parte das fake news são espalhadas por WhatsApp. Né? Então, eles fizeram uma pesquisa para ver por onde que as pessoas mais tomavam conhecimento de notícias erradas, e a maior parte vinha dos grupos de WhatsApp. Como evitar cair e repassar fake news? Engraçado que fake news parece que virou um termo técnico, mas traduzindo do inglês quer dizer literalmente notícia falsa. Né? Então virou um termo assim, fake news. É porque nos Estados Unidos fake news só quer dizer uma notícia falsa, você está espalhando uma notícia falsa. Também pode ser uma tradução novidades falsas, você está espalhando novidades falsas. Tá? Então, tanto faz. Mas então, se você espalha mentiras, basicamente é isso que quer dizer, como você evita cair e repassar essas notícias? Primeiro, se a notícia não tem fonte, fulano executou todo mundo. Mas quem fez essa matéria? Qual foi o jornal? Qual foi o repórter? Quem assinou essa manchete? Ninguém? Já não passa. Outra coisa, tem muito adjetivo? Desconfie. Por quê? O jornalismo, apesar de não ser, ele tem que tentar ser imparcial. Então, os adjetivos, eles acabam mostrando a opinião que a pessoa tem sobre aquilo. Isso foi absurdo, foi horrendo, foi horrível, foi ridículo. São adjetivos. Isso são opiniões. Então, se o repórter coloca demais a opinião dele, ele não está sendo profissional. Então, normalmente, as matérias tentam ser mais diretas, assim, focadas, dizendo o fato, o que aconteceu. Então, se tem adjetivo demais, desconfie que não é confiável também. Pesquise outra fonte, ou seja, saiu uma notícia muito absurda que você já tem aquela vontade de compartilhar porque você achou muito impressionante, mas se é muito impressionante mesmo, tenta ver se essa mesma manchete está aparecendo em outro lugar, porque se for uma coisa muito incrível, com certeza outro jornal, outro lugar vai falar a mesma coisa. Outra coisa, leia a notícia inteira. Muitas vezes os jornalistas colocam títulos bem sensacionalistas, até na intenção de te forçar a clicar para ler. E às vezes, quando você vai ler, você vê que não é exatamente aquilo que o título te fez pensar. E a maioria das pessoas compartilham só por causa da manchete. A maioria das pessoas não lê a matéria. Tá? E é justamente por isso que eles tentam fazer o título mais sensacionalista possível para induzir as pessoas a terem curiosidade de ler. Nem sempre leem. Tá? Então, se o título é muito incrível, tenta ler a matéria primeiro antes de sair repassando. Outra coisa, tá em dúvida se é verdade ou não? Na dúvida, não repassa. Tá? Esse é um critério. Só repassa se você tiver certeza. Se você acha que pode ser falso, só pela essa dúvida você já não manda. Outra coisa, busca a fonte original. Segundo o jornal Folha de São Paulo, vai ver se a Folha de São Paulo realmente publicou aquilo. Tá? Outra coisa, quem publicou? Que repórter é esse? Cheque o histórico. Sabe por que isso é importante? Durante as eleições, surgiram muitas coisas assim, tipo Globo com 2 Os, ou seja, criaram um site falso, parecendo que era o site do Globo, só que na verdade era o Globo, ou seja, criaram um outro site, e se você não prestasse atenção, você realmente ia achar que foi o jornal O Globo que fez aquela matéria. E às vezes, quando você clicava naquele link, abria uma página que não tinha nada. Mas justamente como as pessoas só olham a manchete, só olham a figura e o título, elas saem repassando. E aí, se eles falam assim, sei lá, por exemplo, Amoedo promete acabar com Bolsa Família. Um exemplo. As pessoas, meu Deus, vamos repassar isso e tal. Você derruba a chance do cara ganhar. Tô botando assim porque ele não foi nem pro segundo turno, né? Então eu acho que é um exemplo que eu posso usar na paz do Senhor aqui. Então, se você criasse essa fake news, você poderia derrubar o cara em cima de uma coisa que não é verdadeira e você ajudou a repassar aquela informação. Outra coisa, confira a data. Tem muita gente que pega a notícia de 2013 e compartilha como se fosse agora.
Então você olha, meu Deus, fulano falou isso, mas ele falou em outra situação, ele estava falando em outro caso, não tem nada a ver. É igual, por exemplo, tem muita gente que falou que Drauzio Varela afirma que não é necessário usar máscara. E aí muita gente começou a compartilhar isso agora. E ele de fato falou isso, mas ele de fato falou isso em fevereiro, quando o vírus sequer tinha chegado no Brasil ainda, ou pelo menos não tinha epidemia no Brasil ainda. Não faz sentido todo mundo sair comprando máscara se não havia um porquê. Então, naquela época, ok, mas não era mais verdade agora. E muita gente começou a compartilhar agora, em abril, dizendo que o Drauzio Varela disse que não era para usar. Ele de fato falou aquilo, mas num outro momento. Então, você tem que conferir sempre a data das publicações, tá? Então é isso, gente. Eu finalizo com aquele versículo de sempre, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? Eu agradeço muito aqui a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado por todo mundo que veio. Algumas pessoas eu sei que tentaram vir, não conseguiram se conectar. Outras pessoas entraram, mas a internet estava ruim, não conseguiram permanecer. Mas muito obrigado a vocês que ficaram aqui, a quem vai assistir depois no YouTube. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários do vídeo aí o que você achou. Se você achou que esse material te ajudou em alguma coisa, compartilha aí com seus amigos, tá? E nos vemos, então, na semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.